Fala pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é um bate-papo com vocês, falando um pouco sobre essa minha decisão de mudar para um pino curto na minha raquete de tênis de mesa. Muitos de vocês comentam aqui no canal falando para eu voltar para borracha lisa, e agora eu vou ler alguns comentários que eu separei aqui e para gerar um conteúdo para esse vídeo e comentar um pouco sobre essa mudança e falar aqui abertamente com vocês, abrindo o coração sobre o que eu penso sobre esse assunto que vocês comentam tanto aqui no canal. Mas vamos lá, pessoal, vocês não vão conseguir ver aqui na tela do computador, mas eu vou pôr na edição do vídeo para vocês darem uma olhada. Teve um comentário aqui do Felipe Gamer falando assim: Matheus, volta para lisa, pelo amor de Deus, o que passou na cabeça de colocar o pino? Beleza, o Felipe comentou isso aí, ficou na dúvida, mas aí teve a resposta do Igor aqui, ó. Ele não quer passar pelo processo natural de evolução, com o pino ele faz aquele jogo feio, chapando a bola e vence com o erro do oponente. De resto, é tudo engajamento pro canal. O Heitor que entrou na jogada convidado e para dar... Aqui eu não entendi mais nada. Beleza. Outro comentário também. Do Pablo Souza. Irmão, com todo respeito, é nítido que com pino curto no classineta teu jogo fica limitado. Irmão, volta para borracha lisa. Borracha lisa tem mais potência e tu vai ter muito mais recurso na hora de jogar, na hora do jogo pai. Pino é mais para quem é defensivo e é usado no back, aconselhável. Enfim, pino curto tu não tem smash, não tem drive, teu jogo fica limitado a cada movimento que tu faz. Volta para borracha lisa que você vai ter muito mais recurso na hora do jogo, em treino também, beleza? Então vamos lá, né? Já que o pessoal comenta tanto aqui no canal, acho que tá na hora de responder também. Lendo esses comentários, eu entendo perfeitamente o porquê deles, porque a maioria dos jogadores atualmente no Brasil jogam no estilo clássico, né? Igual a raquete da minha esposa aqui, uma raquete clássica que eu montei para ela, com duas borrachas lisas. No caso aqui tem uma RX Stone 1 lisa e aqui tem uma RX Stone 3 Pink. Isso aqui é o padrão, né? É o que a maioria das pessoas jogam e até no ranking mundial, se você for olhar, a maioria dos jogadores ali jogam nessa configuração, uma raquete clássica com duas borrachas lisas. Então, nesse ponto, eu entendo perfeitamente, né? A questão da identificação, do pessoal jogar bastante nesse estilo clássico com borracha lisa. Tá. E qual que são os pontos, pessoal? O primeiro ponto é o seguinte, eu quero voltar um pouquinho lá atrás no canal, quando eu comecei a publicar os vídeos treinando de classineta, tá? Que na época eu nem era essa raquete que eu usava uma T5000, que é literalmente a raquete que eu tenho disponível à venda também, né? E vai um gancho aí, tem algumas raquetes disponíveis classinetas, que essa daqui já está embalada, né, pessoal? Mas era exatamente essa mesma raquete que eu usava, ó. Uma T5000, beleza? Com duas borrachas lisas. No caso, era essas borrachas aqui, ó. RX Stone 5 e RX Stone 3. A mesma configuração, tá? Configuração excelente para ataque. Aliás, se você tiver interesse, só escanear o QR Code, me mandar uma mensagem, ou pelo link na descrição também, só mandar uma mensagem que tá disponível essa raquete classineta, tá? E eu dou um descontinho se você vier desse vídeo e falar que veio desse vídeo, tá? Mas enfim, eu usava essa configuração. E naquela época no canal, qual que era o comentário que eu mais recebia? Matheus, deixa eu fechar a caixa primeiro aqui. Aí. Matheus, pelo amor de Deus, joga clássico, joga clássico. Era isso que eu mais recebia de comentário. Beleza, continuei jogando classineta, né? E depois de um tempo eu recebi qual comentário depois de trocar pro pino? Matheus, volta pra lisa. O que vai acontecer? Pessoal, se eu voltasse pro clássico no passado, ia surgir algum outro comentário para fazer alguma outra coisa. Aí se eu volto para borracha lisa agora de classineta, não, Matheus, mas você tem que agora ir pro clássico. Aí se eu vou pro clássico, não, Matheus, você está cozinhando muita bola, tem que fazer tal coisa. Então, nunca vai ser o suficiente, né? E cada um tem a sua decisão. Então, independente do que eu fizer, eu sinto que não vai ter muito para onde fugir. E se eu fosse ficar escutando a opinião de todo mundo, gente, não ia dar certo. Por exemplo, esses comentários. Lembrando, tem muito comentário positivo aqui no canal das pessoas que me incentivam, mas esses comentários aqui, fica nítido que a maioria das pessoas que comentam não sabe o que estão comentando. Eu recebi muito comentário: Matheus, pino é jogo para defensivo. Pessoal, eu nem preciso falar muito, mas existem diversas variedades de pino. O mais comum, pino curto, pino médio e pino longo. Mas as pessoas acham que pino é tudo igual e que é igual ao pino longo. Pino longo é mais defensivo, que a bola gira com efeito contrário, mas o pino curto é totalmente o oposto. E quando eu leio comentários falando que pino curto é defensivo, ou que nem o comentário da pessoa aqui: ah, Matheus, pino curto você não vai ter smash, não vai ter drive. Sendo que com pino curto o que você mais tem é smash. Vai me falar que jogadores como Liu Guliang, Matias Falk, Rezi Wen, o Wang Zhengyi, esses caras eles não jogam atacando. Pessoal, é totalmente de ataque o jogo desse pessoal. E às vezes o que me incomoda são comentários de pessoas que nitidamente não sabem do que estão falando. Como são esses comentários?
Pessoas que falam também, ah, Matheus, ele tá querendo coisa de preguiçoso. Gente, sério, se fosse coisa de preguiçoso, seria muito mais fácil para mim jogar com borracha lisa, porque com borracha lisa eu já tenho todo o hábito. Eu joguei borracha lisa a minha vida inteira, então eu tenho o hábito com a borracha lisa, é muito mais fácil de desenvolver com a borracha lisa. Com o pino eu vou sofrer muito mais para aprender, porque é um estilo de jogo totalmente diferente. Então, não é como se eu tivesse, é muito fácil jogar. Quem fala isso é que nunca jogou com pino curto, nunca jogou. E fala que é super mais fácil, que, meu Deus, está cortando o caminho. Sendo que não é bem assim. Eu vou ter que treinar muito mais jogando com o pino curto. Ai, Matheus, mas você jogava muito melhor de borracha lisa. É claro, pessoal, joguei minha vida toda com borracha lisa e eu comecei a treinar com a borracha lisa. Foram 4 ou 5 meses treinando no clube com borracha lisa. Então, como vocês querem comparar um estilo de jogo que eu joguei minha vida inteira com o pino curto que eu tô jogando, que eu treinei, for falar a verdade, treinei coisa de 7 dias com pino curto, 7, 8 dias jogando com pino curto. Não tem como comparar, mas até aí eu entendo por quê. Porque a maioria das pessoas não conseguem ter esse discernimento, não conseguem entender que as coisas exigem tempo, que as coisas são a longo prazo. E com o meu trabalho eu já percebi isso há muito tempo, né? Eu trabalho com YouTube, tenho outro canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos e tudo mais, e o que eu mais vejo são pessoas que não têm essa paciência, não entendem o processo, né? Acho que é do dia para a noite. E eu queria deixar claro aqui para vocês, pessoal, que eu tô achando muito legal o estilo de jogo pino curto. É um estilo de jogo que é muito ofensivo, tá? Tem diversos jogadores que eu assisto e é fascinante assistir as partidas. Eu convido você que nunca pesquisou a fundo, cara, pesquisa partidas do Wang Zhengyi, ele joga classineta de pino curto, jogava mais antigamente, agora ele deu uma parada. Pesquisa o jogo do Liu Guliang, que é simplesmente o técnico da China, e jogava exatamente assim também, classineta, com pino curto na frente e uma borracha lisa atrás. Ou se você quer ver um clássico jogando também com pino curto, só que clássico, pesquisa sobre o Matias Falck, você vai ver o jogo deles e não tem nada a ver com defensivo, tá? Então, Matheus, beleza, já entendi o que você está falando aí, então qual que é o seu veredito? Você vai voltar para uma raquete lisa? Gente, se eu quisesse voltar para a raquete lisa, eu teria, aqui ó, Matheus, eu vendo, eu tenho disponível aqui borrachas, tornado, não sei o que, eu tenho se eu quisesse usar, tá? Mas eu tô achando legal esse novo estilo de jogo de pino curto classineta, que eu sei que é muito diferente, que não tem muito conteúdo no YouTube sobre isso, porque, é claro, a maioria das pessoas vão jogar em outro estilo. Matheus, eu não gosto desse estilo que você está jogando. Não tem nenhum problema, pessoal. Tem agora, depois que eu criei meu canal, tá aparecendo diversos canais sobre tênis de mesa. Isso é muito bacana. Tem o Caio Barros, ele joga ali com a borracha lisa. Tem o canal do Shoto também, que ele mora, se não me engano, na Alemanha, na Europa. Tem o canal do Toru, acho que é Toru, que mora no Japão. Todos eles jogam com borracha lisa, então vocês podem acompanhar outros criadores de conteúdo ali, isso é super divertido, mas eu acho que vai ser muito legal esse desenvolvimento com esse novo estilo de jogo, vai ser uma coisa totalmente diferente e que eu preciso de um tempo para me adaptar, mas que eu estou gostando muito. E eu mudei para esse estilo de jogo, pessoal, primeiro, por quê? Eu tinha visto que quem joga com pino curto é pessoas que jogam mais perto da mesa, não é um jogo muito distante da mesa, e jogadores que gostam de atacar. E o que acontece? Eu, Matheus, com borracha lisa, eu não tinha tanto... Claro, aí entra os hábitos também, eu sei disso. Movimentação de perna e... Não é como se eu não fosse corrigir a movimentação com pino curto. Não é como se isso aqui fosse salvar minha vida. Pessoal, eu não sou uma criança que às vezes quer jogar e só quer ganhar. Não, eu gosto do motivo por trás do esporte. Eu gosto de entender as entrelinhas, sabe? Eu gosto de estudar o tênis de mesa. Eu tenho uma playlist no meu canal, vou ver se eu consigo colocar um print aqui, ou se eu consigo, eu vou até mostrar para vocês aqui, eu acho, vamos ver se dá para pegar aqui, né? Mas eu tenho uma playlist aqui no meu canal, que é privado, né, que só eu consigo ver, mas que é somente de vídeos com pino curto, tá? Vídeos que eu achei no YouTube sobre pino curto e que eu estudo, eu vejo, eu passo um bom tempo do meu dia assistindo conteúdos. Para quê? Para entender melhor como que funciona o estilo de jogo, beleza? Deixa eu pegar aqui a câmera para vocês darem uma olhada. Vou pegar aqui, ó. Olha lá, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó, essa aqui é a minha playlist, tá dando para ver aqui? Minha playlist de pino curto, tá? Tem mais de 66 vídeos aqui na minha playlist e que eu assisto não só uma vez, mas assisto muitas vezes, ó, vocês podem ver que tá muita coisa assistida, para conseguir entender
como que funciona o estilo de jogo, para entender qual que são as dicas para melhorar nesse estilo de jogo, como que funciona, sabe? Então, não é como se eu estivesse pegando aqui, eu quero ganhar a partida, eu vou trocar pino curto. Não, pessoal. Eu realmente me interessei muito sobre esse estilo de jogo. Então, vocês podem ver que está praticamente tudo assistido aqui e é vídeo pra caramba que eu assisto sobre o pino curto, beleza? Isso aqui, aliás, eu coloquei ontem e hoje aqui na playlist. Então, são 66 vídeos, é muito estudo para entender o jogo. E se vocês derem uma olhada, pessoal, quem joga clássico, eu recomendo assistir vídeo do Matias Falck aqui, ó. Esse daqui, ele joga muito e é totalmente de ataque, beleza? E como eu já disse em outro vídeo também, pessoal, nada me impede no futuro, não gostei do estilo pino curto. Aí eu troco, realmente não tem nenhum problema em voltar para borracha lisa. Eu já até cogitei, alguns momentos, com bastante frequência, jogar de clássico, né? Jogar segurando na empunhadura clássica. Eu não tenho problema em mudar, pessoal, mas eu preciso de, no mínimo, alguns meses treinando para ver se eu vou me adaptar ao estilo. Mas o tanto que eu já treinei, que eu joguei aqui com pino curto, não é o suficiente ainda para dar esse veredito, beleza? Mas esses comentários que eu citei para vocês são alguns comentários das pessoas aí que, às vezes, só comentam coisas negativas no canal. Eu consigo ver, né? Talvez as pessoas não saibam, mas eu consigo ver quais são os comentários que aquela pessoa faz no canal. E geralmente quando eu clico nesses canais assim, a maioria são pessoas que só comentam coisas ruins no canal. Nossa, Matheus, você é horrível. Nossa, tem que fazer aquilo. É o que mais tem. Então eu também entendo, tá? Mas eu queria dar uma ressalva aqui, falar de um comentário muito legal que eu vi aqui. E eu tô virando aqui para ler o comentário para vocês, tá, pessoal? Mas eu vou deixar passando na tela também, beleza? Que é o comentário do Fábio. Fábio Turra, ele sempre comenta aqui nos vídeos. O cara é muito gente boa. Falou o seguinte, ó, fala, Matheus, tranquilo, não sei se vai ler esse comentário, mas antes de mais nada, queria parabenizar o canal, a produção é muito bem feita e notável que você se esforça bastante para dar qualidade para os vídeos. E sim, pessoal, tô até com o microfone novo aqui, ó, investimento para o canal também, tá? Obrigado aí, Fábio. Ó, não dê atenção para quem diz que pino, seja curto, médio ou longo, é algo para preguiçoso, porque quem fala isso, na real, não sabe o que está falando. Para se jogar com pino, seja qual for, você precisa estudar, aprender a técnica e praticar muito para conseguir um resultado satisfatório. E você está no caminho. É exatamente isso que eu falo, pessoal. Pino curto, ele não vai salvar a sua vida, né? Como se eu não tivesse que treinar. Eu tenho que treinar mais agora do que quando eu jogava com a lisa, que eu já estava acostumado. Então, tem que ter muito treino, pessoal. Não sei de onde vocês tiraram isso, que o pino curto, vai salvar a sua vida. Não é bem desse jeito, mas vamos lá. Só você sabe qual é o melhor estilo para ti. E claro que isso demanda um tempo para entender melhor como funciona. Você não vai jogar da mesma forma que jogava com a lisa nos primeiros treinos. Eu jogava com duas lisas e agora eu migrei para o pino longo no back e a lisa na fore. É difícil adaptação, seu corpo e mente estão acostumados a jogar um estilo que é totalmente diferente utilizando o pino, mas posso dizer que para mim foi uma decisão muito boa. Sempre há os prós e os contras de cada estilo. Ultimamente, tênis de mesa, aqui vem a parte importante que eu concordo com ele também, tá? Ultimamente, tênis de mesa para muitas pessoas apenas se resume em duas borrachas lisas e raquetes carbonadas. E na real não é assim, se não houver pluralidade de estilos, borrachas e técnicas, qual é a graça? Achei muito interessante você dizer que a vida é experimentar coisas novas. Resume basicamente o que eu penso e o que eu quis passar nesse vídeo aqui pra vocês. Então, Matheus, você vai voltar pra lisa? Pessoal, quem sabe um dia eu volte. Eu não sei te dizer pra vocês. Mas, por enquanto, vou continuar treinando com pino curto, continuar a clacineta e melhorar cada dia mais, porque é o treino duro que faz toda a diferença. Não adianta nada eu ficar assistindo o vídeo e não treinar. Então, eu vou responder aí muitos comentários com treino, que é o que eu posso fazer, e com muita produção de conteúdo para vocês aqui, beleza? Então, quem curte o canal, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você chegou de paraquedas agora também, e larga o seu comentário aqui falando #Matheus volta pra lisa, que eu adoro ver esses comentários aí. E o Heitor começou esse movimento, né? Mas esse movimento tá indo longe, e você que também comenta para eu voltar pra lisa e que não comenta na maldade, eu super entendo, tá? Mas é que eu sei que tem alguns comentários que são meio maldosos, mas eu sei que várias pessoas que comentam geralmente quer o meu bem, quer que eu jogue bem, quer que eu consiga ganhar os campeonatos, e eu super entendo, tá, pessoal? Mas esse aqui é um vídeo resposta a todo mundo, é um explicativo também porque eu mudei pro pino curto, e não mais é isso, pessoal. Um forte abraço do Mateusão e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!